Olá pessoal, eu sou Cláudio Luther e o nosso assunto agora é a Revolução Chinesa. Nós vamos lançar os nossos olhares para a República Chinesa, a República Popular da China, buscando compreender o momento em que aconteceu a Revolução Socialista e a implantação de um regime que vigora até os dias atuais. A China é um país asiático de grande importância, importante no globo terrestre, né, no jogo da política e da economia internacional, portanto, é mais do que válido e necessário um olhar a respeito da história da China. Nosso ponto de partida é a dinastia Qing, uma dinastia que vigorou e que comandou a China de forma imperial entre 1644 e 1911, portanto, desde o século XVII até o século XX. No decorrer dessa dinastia e da política imperial implantada, a principal característica foi um processo de gradativo empobrecimento, de gradativa redução das condições adequadas de subsistência da coletividade chinesa. E é justamente esse processo acelerado de empobrecimento que vai estimular um movimento que ocorre no ano de 1912, proclamando a República da China. Essa república foi proclamada por nacionalistas. Os nacionalistas ligados ao partido identificado como Kuomintang promoveram aí a ruptura com aquele passado dinástico, com aquela política monárquica, imperial, e estabeleceram uma nova realidade política para a China a partir dali. Mas esta república nacionalista, a República da China, ela carregava fortes heranças daquele período de império, daquele período de dinastia. Portanto, nós tínhamos disputas internas ali pelo poder, grupos de diferentes regiões disputando o controle e a hegemonia da política chinesa. E é nesse contexto que no ano de 1921 aconteceu a fundação do Partido Comunista Chinês, o PCC, Partido Comunista Chinês. Fundado em 1921, até por conta da influência exercida sobre a China pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ser composta em 1922, portanto aquele contexto ali da Rússia já tendo feito a opção pelo regime socialista de governo, isso estimula a fundação do Partido Comunista ali na China. Quando nós chegamos em 1931, portanto 10 anos após a fundação do Partido Comunista, foi fundada a República Soviética da China. Olha que interessante, inspirada na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos a República Soviética Chinesa, fundada e presidida por Mao Tse-tung, o líder deste movimento de inspiração socialista, apoiado pela União Soviética. Em 1934, esse grupo, sofrendo resistência, perseguição dos nacionalistas, este grupo promove a Grande Marcha, que correspondeu ao deslocamento inicialmente de aproximadamente 100 mil pessoas, saindo da região sudeste do território chinês, tendo como destino a região noroeste desse mesmo território. A Grande Marcha Chinesa teria sido inspirada na Coluna Prestes, que foi realizada aqui no Brasil entre 1926 e 27, quando Luiz Carlos Prestes comanda um deslocamento daqueles que faziam oposição ao regime oligárquico, né, à estrutura, ao esquema oligárquico de governo que vigorava sobre o Brasil. A Grande Marcha, ela, embora tenha sido bem sucedida, ela alcança o destino que tinha, já com um número consideravelmente reduzido de integrantes na marcha. Na verdade, pouca gente imaginava que essa marcha pudesse ser bem sucedida. Até a própria União Soviética imaginou que o socialismo não fosse prosperar ali em solo chinês. Mas a marcha obtém o resultado que desejava, isso fortaleceu o próprio Mao Tse-tung, isso fortaleceu aqueles que seguiam a sua proposta política, e em 1949 nós temos então a proclamação da República Popular da China. Então nós temos a Revolução Chinesa propriamente dita. A República foi proclamada sob a orientação do Partido Comunista, o Partido Nacionalista vai sair de cena e refugiar-se na ilha de Taiwan, suas lideranças também fazem isso,
E a partir daí, o que nós temos é a implantação de uma política que segue o modelo tipicamente soviético. Então existe ali, entre 1949 e 1976, um processo de socialização da República Popular da China. A coletivização agrária, portanto a ideia de que a terra deve pertencer a todos e aquilo que vai ser produzido deve ser oferecido a todos, deve estar ao acesso de todos, é uma ideia fortalecida no contexto. Grandes empresas foram nacionalizadas, a ideia do governo é manter o controle sobre setores considerados estratégicos ali da sociedade, da economia chinesa. E nós temos um governo que politicamente age de modo bem conservador, né? De modo a controlar as possíveis manifestações oposicionistas. Mao Tse-tung, por intermédio do monopartidarismo, né? Somente o Partido Comunista Chinês atuava na República Popular da China, ele implanta uma política de combate a toda e qualquer manifestação contrária ao seu poder. E aí nós temos alguns destaques. O primeiro deles, 1958, é lançado o programa do Grande Salto para o Futuro, uma política de estímulo ao crescimento industrial, valorizando a atuação camponesa nesse setor. Mas é válido observar que os camponeses inexperientes, sem preparo técnico, e a própria China, sem todos os recursos necessários para dar esse grande salto de fato, acabaram por contribuir para que o grande salto fracassasse. A ideia de se valorizar e se promover uma industrialização em um contexto onde até então predominava uma realidade agrária, acaba sendo um desafio muito grande para a República Popular da China. E isso acaba colocando, a partir dali, a China em um processo de empobrecimento, de dificuldades econômicas bem significativas. Segundo destaque, 1959, acontece a ruptura política entre a China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir daí, a China enfrenta significativas dificuldades econômicas, a própria figura de Mao Tse-tung torna-se uma figura questionável no poder, enfraquecida no poder. E numa tentativa de reverter esse quadro, em 1966 nós temos um terceiro destaque, que é a Revolução Cultural Chinesa. Essa revolução promove aí uma política de combate à burocratização e também àqueles que eram considerados reacionários, aqueles que eram críticos do maoísmo. Inclusive, muitos intelectuais, professores universitários são retirados das universidades, mandados para o trabalho no campo, uma situação totalmente inadequada e que demonstra o autoritarismo, demonstra aí a arbitrariedade do governo chinês neste contexto. Um quarto destaque, muito surpreendente, é aquilo que acontece na década de 70. A partir de 1970 vai ocorrendo uma gradativa aproximação entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China. Essa aproximação acaba contribuindo para que a Assembleia Geral da ONU aprovasse o ingresso da China como membro permanente do seu Conselho de Segurança. Uma situação que surpreendeu a todos, mas claro, sabia-se da significância da China no seu volume populacional, né, do tamanho do seu território, seu posicionamento geográfico estratégico. E tudo isso acabou fazendo com que, de alguma forma, a China passasse a ser vista de um jeito diferente dentro do contexto internacional. E aí nós vamos olhar para a China no período posterior ao Mao Tse-tung. Ele morre no ano 1976. De 1976 a 79 existe uma certa manutenção do seu legado político. Então aquilo que ele deixa como modelo, né, aquilo que fica como herança é preservado, é valorizado ali no contexto da China. Mas a partir de 1979, as lideranças políticas que vão sendo eleitas vão dar início a um processo de reformas de ordem política e também de abertura econômica. Não se encerra a política socialista, não se abre mão do rígido controle sobre a coletividade, sobre os meios de comunicação, mas existe
uma proposta de industrialização e uma busca por ampliação de mercado. E isso acabou fazendo com que a China entrasse em um patamar consideravelmente diferente daquele experimentado em épocas anteriores. Hoje, sabe-se do potencial industrial chinês, sabe-se do grande mercado que é o mercado chinês. E isso é fruto dessa política de reformas iniciada ali a partir de 1979 e estimulada no decorrer da década de 1980 e nas décadas posteriores. Apesar dessa industrialização toda, apesar da ampliação de mercado, são mantidas as restrições políticas e isso acabou fazendo com que algumas manifestações contrárias ao poder estabelecido, contrárias ao Partido Comunista Chinês, fossem realizadas, como, por exemplo, a manifestação da Praça da Paz Celestial em Pequim, manifestação ocorrida ali em 1989. É emblemática a imagem daquele jovem em frente a um tanque de guerras, enfrentando sozinho ali uma coluna de tanques, parando uma coluna de tanques, demonstrando assim que na China, que experimentava modernização tecnológica, modernização econômica, a China que flertava com o capitalismo de modo cada vez mais profundo, ela ainda lidava com questões políticas de um modo muito arcaico, controlando, restringindo. Tanto é que não se sabe do paradeiro daquele jovem, né? Não se sabe o que aconteceu com ele após aquele momento ali na Praça da Paz Celestial em Pequim. Se nós pararmos para analisar, então, nós iremos concluir que ao longo do século XX, a China saiu de uma condição imperial, saiu daquela dinastia Qing, passou pela implantação de um regime republicano, experimentou uma revolução de ordem socialista. Essa revolução deu passos pouco adequados em alguns aspectos, deu passos adequados em outros aspectos e conseguiu fazer com que a China entrasse na década de 1980, começando a experimentar uma condição diferente daquela que havia sido experimentada anteriormente. Por isso mesmo, a China está hoje entre os países de maior relevância dentro do quadro político internacional, dentro da economia internacional. Bem relevante que a gente busque entender que esse processo todo foi desencadeado ao longo do século XIX, tendo passado pela Revolução de 1949. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima oportunidade e até um próximo assunto.